Olá, meus irmãos, uma boa noite para todos. A paz do Senhor, meus irmãos, que Cristo Jesus habite nos vossos corações abundantemente. Que o Senhor traga paz, harmonia, alegria. Hoje é domingo. Eu quero trazer o meu quarto áudio, trazendo esclarecimento de como ter um lugar secreto de adoração e oração ao Senhor nosso Deus. Hoje eu quero falar sobre o quarto item, o lugar onde nós nos apropriamos do poder de Deus. Lembra-vos da palavra do Senhor Jesus, que ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Então vamos hoje meditar nisso. O lugar onde nos apropriamos do poder de Deus. Livro de Atos do Apóstolo, capítulo 4, verso 31 e 33, tem uma referência para nós, que diz que quando os servos de Deus, quando eles oraram, o lugar onde eles estavam, aquele lugar onde eles estavam congregando, tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo. E todos eles falou a palavra de Deus com ousadia e com grande poder, que os apóstolos deram testemunho da ressurreição de Cristo, e a graça abundante estava sobre todos eles. Eis que Atos do Apóstolo, capítulo 4, verso 31 e 33, nos revela, amados. Então nós vemos que é preciso muitas vezes congregar. Vocês já ouviram muitas vezes o presbítero Gregório falando que não pertence a nenhum ministério. Mas eu escolhi a Semente da Fé, a Igreja Internacional Semente da Fé, para congregar. Devido a esta pandemia, eu não estou congregando, não estou indo na Semente da Fé, mas tenho orado por todos meus irmãos que fazem parte da Semente da Fé. Eu estou com 60 anos de idade, eu vivo me locomovendo em ônibus lotado. Eu não quero trazer vírus e transmitir para os meus irmãos que congregam, que fazem parte do ministério. Então, eu oro por eles todos os dias aqui na minha casa. Mas há uma necessidade de nós termos um local de adoração. Um lugar onde nós podemos apropriar do poder de Deus. Jesus disse para os discípulos: permaneça em Jerusalém até que do alto seja revestido com o poder de Deus. Então os discípulos permaneceram lá, até que chegou o momento onde ele estava congregando. Congregando significa reunido. Estava reunido. Era uma congregação. Quando você junta mais de 3 pessoas no local, já passa a ser uma congregação. Lá havia muitas pessoas reunidas. Eles estavam orando. Eles estavam adorando a Deus. Então, o local onde eles estavam tremeu e todos eles foram revestido pelo Espírito Santo. A Bíblia nos informa que
houve línguas semelhantes a línguas de fogo distribuídas sobre várias pessoas, e todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Eu não vou entrar em detalhe dessas línguas agora. Eu só gostaria de que vocês entendessem que há uma necessidade de nós escolhermos um local para congregarmos. Nesses últimos dias eu tenho congregado com várias pessoas através da rede social. Eu tenho feito estudo bíblico online, tenho conversado com muitas pessoas dentro da rede social e nós nos comunicamos, só não conseguimos nos abraçar, não conseguimos tocar um no outro, mas estamos congregando. Então há uma necessidade de você ter uma congregação, meu irmão. Há uma necessidade de você ter uma congregação, minha irmã. Então nós vemos aqui no livro do Atos do Apóstolo que cada vez que os cristãos se reuniam ou se encontravam para orar, para adorar a Deus, o poder de Deus foi manifestado. Isso nos diz que é necessário haver uma congregação, ou seja, uma igreja. A igreja, dentro da igreja nunca deve faltar o poder de Deus. Dentro de uma congregação onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, nunca deve faltar o poder. Mas eu quero dizer para você que faz parte de uma igreja física, uma congregação, você que é membro atuante de uma igreja, você sempre será atacado por um inimigo. O inimigo ataca a vida das pessoas que congregam. Mesmo a igreja sendo uma igreja de oração. A oração da igreja, a oração dos crentes, o inimigo ataca. Porque ele não quer que tenha acesso ao poder e à graça sobrenatural de Deus. Então ele ataca. Muitas vezes, no momento de louvor, de adoração, de uma oração em que todos estão envolvidos, e as pessoas que muitas vezes estão desatentos com aquele movimento da oração, acaba sendo possuído por um espírito, por um inimigo invisível. Mas a oração pode gerar o poder de Deus. Quando alguém ora, quando alguém está orando no seu lugar secreto, tem o poder na presença de Deus para ir e derramar aquele poder sobre outras pessoas. E quando você tem esse lugar secreto, meu irmão, minha irmã, eu já mostrei para vocês que existe um lugar secreto chamado vosso quarto. Eu já falei para você que podemos orar também no lugar secreto, diante do altar. Não é atrás do altar, mas diante do altar. Antes de você subir no altar, chegue na sua igreja, você que é líder, você que é pastor. É que hoje as pessoas têm um corre-corre tanto que chega, senta no altar, nem ora. Mas eu quero dizer para vocês que até hoje eu já fui pastor de igreja, já liderei igreja, já por muito tempo eu pastoreei igreja. Hoje eu sou presbítero apenas. Eu desci do cargo de pastor para ser presbítero porque eu não tenho a possibilidade de liderar uma igreja, de assumir uma congregação.
Mas quando eu era pastor da igreja, antes de eu assumir o altar, antes de eu subir ao altar, quando o culto ia começar às 19 horas, eu chegava lá na igreja, às 18h30, me prostrava diante do altar, orava a Deus. Quando faltava 15 minutos para começar o trabalho, a atividade da igreja, eu me levantava diante do altar e subia ao púlpito e me colocava atrás do altar. Então, eu penso que é dessa maneira que o cristão deveria agir na atualidade. A oração gera poder. E quando você tem um lugar secreto de adoração, quando você entra no lugar secreto com Deus, então tem o poder na presença de Deus para ir e derramar aquele poder sobre outras pessoas, para que elas recebam cura, libertação, para que elas recebam milagre. Então, meu amado, minha amada irmã, lembre-se de nunca abandonar o seu altar de adoração, de oração. A recompensa pública, ela só vem através do poder que você recebe no seu momento oculto no seu altar de adoração, no seu lugar secreto de adoração. O poder pertence a cada um de nós, porque ele é uma herança dado aos filhos de Deus. Mas só podemos usá-lo legalmente em um sentido espiritual, através da oração, que faz parte de um relacionamento íntimo com o Pai. Esse relacionamento íntimo é naquele lugar secreto de oração que você tem com Deus. Então, deixa eu esclarecer para você. O seu quarto é o lugar íntimo de adoração com Deus. Eu não sou muito de participar de monte, mas o monte, se você for ao monte, não leve a multidão no monte, meu irmão. Não leve a multidão no monte, minha irmã. Não leva membro de outro ministério no monte para orar com você. Reúne pessoa totalmente de confiança que está envolvido em uma campanha contigo para o monte. Porque senão você vai entrar no monte e vai ouvir um monte de pessoas trazendo para você aquilo que eu chamo de mensagem de profetada. Uma certa feita eu fui no monte orar com 3 ministérios diferentes. E cada um trouxe um monte de profetada para a minha vida que eu parei de ir orar no monte com esses irmãos. Então você deve escolher pessoas que vai trazer edificação para sua vida. Não vá no monte esperando ouvir profeta. Não vá no monte para esperar ouvir revelação. Vá no monte quando você tem esse monte como sendo um lugar secreto com Deus. Caso contrário, permaneça em sua casa. Ore no seu quarto, que é o lugar secreto com Deus. Não abandone seu ministério. Aí você vai estranhar, falar, mas presbítero Gregório, você diz que não tem ministério. Sim, não tenho. Não tenho ministério. Mas eu tenho um ministério chamado Ministério da Palavra, que eu entro em adoração com Deus. Eu tenho um ministério, que é o Ministério da Pregação,
através da rede social. Mas provavelmente até o final desse mês eu estarei me unindo em um ministério. Estou orando a Deus para Ele me mostrar qual é o ministério que eu estarei me unindo. E ao unir-me a esse ministério, eu estarei dizendo aos irmãos, muitas pessoas me interrogam, presbítero, me diz qual igreja que você pertence. Eu não respondo até, eu deixo algumas pessoas sem responder, porque eu não tenho um ministério específico. Eu tenho um ministério que eu gosto muito, que é a Semente da Fé, e tem a aliança com Deus, que é o pastor Armindo, que eu tenho uma consideração muito grande por ele, é um jovem pastor. Quando eu era presbítero no Brasil para Cristo, ele era jovem adorador, hoje ele é pastor, eu continuo sendo presbítero. E uma pessoa que eu amo profundamente, mas Deus vai me mostrar qual ministério que estarei congregando. Eu digo para todo mundo que eu sou assembleiano, as pessoas sabem que a minha formação é da Assembleia de Deus. Então, amados, você escolhe o seu local de adoração. Hoje eu estou mostrando para você que você precisa ter um ministério, uma igreja, onde você possa adorar a Deus. Onde você, antes de você assumir e assentar-se no altar de Deus, postre-se diante desse altar e adore a Deus. Não suba com bagagem de iniquidade no altar de Deus. Aí Deus vai te abençoar, vai trazer cura, libertação. Um irmão me disse assim, presbítero, eu há muito tempo tenho orado diante do altar, mas eu sou doente, eu tenho problema estomacal. E Deus usa a mim para dar livramento para pessoas que têm problemas de intestinal, problema estomacal, problema renal. Mas Deus não me curou até agora. Por quê? Aí eu disse para ele, mas o apóstolo Paulo não disse para você isso? Ele falou, como assim? Eu falei, o apóstolo Paulo, até a sombra dele curava, até a capa que ele usava curava. Mas o apóstolo Paulo deixou bem claro que ele tinha um espinho na carne e ele orou 3 vezes a Deus e Deus disse para ele, minha graça te basta. Então, meu irmão, se Deus está te usando, se Deus está usando você através de uma unção de cura, de libertação, não discuta com Deus. Deixa Ele te usar. Sofra as dores de Cristo. A Bíblia diz que nós fomos chamados para sofrer as dores de Cristo. Nós não fomos chamados para viver em abundância e riqueza. Os pregadores que estão vivendo isso não são servos de Deus. São servos, nem vou dizer porque depois eu poderia ser processado. Tá bom? Que Deus vos abençoe, amados, Pai Celestial. Em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, exaltando o Teu nome, glorificando a Ti, Pai. Eu trouxe mais uma etapa de estudo que eu tenho usado nesse momento de oração da noite, Pai. Praticamente eu não tenho orado, mas eu acho que a minha explanação tem demonstrado aquilo que é realmente uma oração, aquilo que é o poder do Senhor. Então manifesta esse poder, Pai, da vida de cada irmão, de cada irmã, trazendo graça, paz, salvação e libertação. Eis que te peço, Pai, em nome do Teu amado Filho, o Senhor Jesus. Amém.